Aprender sempre, quinto ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, Volume 2, Atividade 2, Sequência 2, Lendo e discutindo problemas sociais. Atividade 2, número 1. Leia 2 artigos de opinião sobre o trabalho infantil que podem ajudá-lo a refletir mais um pouco sobre essa problemática comum em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, entre outras. Os artigos de opinião, como o próprio nome diz, trazem a opinião de um autor ou autora sobre um determinado assunto, geralmente polêmico. Criança deve trabalhar? Você gosta de brincar, não gosta? Adora? Ah, tem toda a razão em gostar de brincar. Estudar e brincar, sozinha ou em grupo, são 2 coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje vou falar sobre uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. Há crianças que não podem brincar. Não, elas não foram proibidas. Elas não têm tempo. Sabe por quê? Porque trabalham. Sim, isso mesmo. Trabalham como gente grande, às vezes até em serviços muito pesados que podem prejudicar a saúde. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores, entre outros. Há também as que fazem malabarismos, por exemplo, e depois pedem dinheiro aos motoristas em troca do pequeno espetáculo. Mas há também crianças que trabalham em lixões, em plantações, quebrando pedras, colhendo e descascando grãos, como o cacau que produz o chocolate. Você nem imagina. Muitos pais sabem que elas trabalham, são pobres e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda. Mas não sabem que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Há crianças que fazem tarefas domésticas, precisam arrumar a cama, lavar louça, essas coisas. Mas isso não é trabalho, é uma colaboração para que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. Há também as que não trabalham, mas têm a agenda tão cheia de compromissos que também acabam ficando sem tempo para brincar. É como se trabalhassem. Espero que não aconteça isso com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre, está bem? Converse com eles e com os professores a respeito dos direitos das crianças e sobre as que não conseguem ter esses direitos. Vai ser bom ter sua opinião sobre esse assunto. Trabalho infantil no Brasil. As crianças devem se dedicar a estudar e a brincar e não a trabalhar. O que é o trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país. O trabalho infantil, em geral, é proibido por lei. Especificamente, as formas mais nocivas ou cruéis de trabalho infantil não apenas são proibidas, mas também constituem crime. A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e países emergentes, como no Brasil, onde nas regiões mais pobres este trabalho é bastante comum. Na maioria das vezes, isto ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a família.
Muitas dessas famílias são geralmente de pessoas pobres que possuem muitos filhos. Apesar de existir legislações que proíbem oficialmente esse tipo de trabalho, é comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de grande tráfego, vendendo bens de pequeno valor monetário. Apesar de os pais serem oficialmente responsáveis pelos filhos, não é hábito dos juízes puni-los. A ação da justiça aplica-se mais a quem contrata menores. Mesmo assim, as penas não chegam a ser aplicadas. Perfil do trabalho infantil no Brasil. Como já era de se esperar, o trabalho infantil ainda é predominantemente agrícola. As crianças estão trabalhando em granjas, sítios e fazendas, em lojas e fábricas. A Constituição brasileira é clara: menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, exceto como aprendizes e somente a partir dos 14 anos. Não é o que vemos na televisão. Há 2 pesos e 2 medidas. Achamos um absurdo ver a exploração de crianças trabalhando nas lavouras de cana, carvoarias, quebrando pedras, deixando sequelas nessas vítimas indefesas. Mas costumamos aplaudir crianças e bebês que tornam-se estrelas mirins em novelas, apresentações e comerciais. Letra A. As autoras Roseli Sauão e Vilma Medina são a favor ou contra o trabalho infantil? Como você chegou a essa conclusão? Então, vocês acham que elas são a favor ou contra? Nós lemos os textos e agora vocês vão responder o que vocês acham e como vocês chegaram a essa conclusão. Letra B. Sublinhe no texto algumas opiniões das 2 autoras sobre o trabalho infantil. Letra C. Destaque também 2 informações importantes para você em cada um dos textos e registre no quadro abaixo. Então, vocês vão ler o texto 1 e vão registrar 2 informações importantes. Texto 2 e vão registrar 2 informações importantes no texto 2. Letra D. Segundo os 2 textos, o que as crianças podem fazer sem maiores problemas? Letra E. Compare os tipos de trabalho infantil que são citados nos 2 textos e organize-os no quadro abaixo. Tipos de trabalho infantil. Então, quais foram os tipos citados no texto 1 e os citados no texto 2? E vocês vão escrever. F. As autoras citam os mesmos tipos de trabalho infantil? Você percebeu alguma diferença? Então, vocês vão ler novamente e vão responder a letra F. Vocês acham que as 2 estão falando dos mesmos tipos de trabalho infantil? Vocês perceberam alguma diferença? Vocês vão responder nas linhas abaixo, tá certo? Número 2. Agora, leia os textos da campanha publicitária da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, contra o trabalho infantil. Converse com seus familiares para saber sobre a opinião deles a esse respeito. O trabalho não só tira a escola das crianças, tira a infância também. Você vai aceitar isso? Muitas crianças brasileiras têm passado o dia coletando sucata nos lixões e rua das cidades, deixando de frequentar as aulas. No Brasil, 1 milhão de meninos e meninas trocaram os estudos pelo trabalho.
O Unicef ajuda a levar essas crianças e adolescentes de volta às salas de aula, mas para isso precisa de seu apoio. Se você conhece algum caso de exploração de trabalho infantil, denuncie. Então aqui nós temos a imagem do lixão, tem uma carriola, os lixos em volta. Vamos para o texto 2. Tem muita criança ocupada com trabalho que não é da escola. O trabalho doméstico infantil tira muitas crianças da escola. Crianças que neste momento podem estar cuidando de casas de gente como você. No Brasil, 1 milhão de meninos e meninas trocam os estudos pelo trabalho. O Unicef ajuda a levar essas crianças e adolescentes de volta às salas de aula, mas para isso precisa de seu apoio. Se você conhece algum caso de exploração de trabalho infantil, denuncie. Então aqui nós estamos vendo vassouras, panos. Então no primeiro está falando de um tipo de trabalho infantil e no segundo texto de outro trabalho infantil. Letra A. O que informa cada texto da campanha da Unicef sobre o trabalho infantil no Brasil? Letra B. O que a campanha solicita às pessoas que leem os textos? Letra C. De que maneira a infância é retratada nas imagens? Letra D. O que significa para você as fotografias de cada um dos textos publicitários? Letra I. Como você relaciona os dois textos da campanha com os artigos de opinião lidos anteriormente? Eles têm a mesma opinião sobre o trabalho infantil? Então, vocês vão relacionar os textos que nós lemos no começo, os artigos de opinião, com os textos da campanha. E vocês vão ver, né, se eles estão falando, dando a mesma opinião sobre o trabalho infantil. F. Você acha que o trabalho infantil só ocorre no Brasil ou também em outros países? 3. Para finalizar essa atividade, produza um texto breve sobre sua opinião em relação ao trabalho infantil. Antes de escrever o seu texto de opinião, siga essas dicas. Faça uma pesquisa em sites e enciclopédias virtuais sobre o assunto. Leia notícias impressas ou virtuais sobre o trabalho infantil no Brasil e no mundo. Pesquise em que locais as crianças costumam trabalhar e em quais tipos de trabalho. Converse com familiares sobre o trabalho infantil nas diferentes classes sociais. Então, sigam essas dicas antes de vocês escreverem. Vamos lá, corrigindo. Letra A. As autoras Roseli Salão e Vilma Medina são a favor ou contra o trabalho infantil? Como você chegou a essa conclusão? Então, nós chegamos à conclusão de que ambas são contra. Por quê? Olha só o que a Roseli fala no primeiro texto dela. Esse é um trecho do texto. Você gosta de brincar, não gosta? Adora? Ah, tem toda a razão em gostar de brincar. Estudar e brincar, sozinha ou em grupo, são duas coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Então, esse trecho mostra que brincar e estudar são coisas mais importantes na vida de uma criança e não trabalhar. Entre outros pontos do texto. O segundo texto tem uma frase que diz: as crianças devem se dedicar a estudar e a brincar, e não a trabalhar. Aqui já é do texto da Vilma. Então, nós vimos que as duas estão falando que brincar e estudar é mais importante do que trabalhar na vida de uma criança.
tá certo? Então, nós vimos que as duas são contra. E copiamos trechos, né, frases dos textos para justificar a nossa resposta. Letra B. Sublinhe no texto algumas opiniões das duas autoras sobre o trabalho infantil. Então, aqui nós temos o texto número 1. Texto 1. Você gosta de brincar, não gosta? Adora? Ah, tem toda a razão em gostar de brincar. Estudar e brincar sozinha ou em grupo são duas coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Agora nós temos aqui uma outra opção. Não, elas não foram proibidas. Elas não têm tempo. Sabe por quê? Porque trabalham. Sim, isso mesmo. Trabalham como gente grande, às vezes até em serviços muito pesados que podem prejudicar a saúde. Outra opinião. Muitos pais sabem que elas trabalham, são pobres e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda. Mas não sabem que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Há também as que não trabalham, mas têm a agenda tão cheia de compromissos que também acabam ficando sem tempo para brincar. É como se trabalhasse. Espero que não aconteça isso com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre, está bem? Então, nós acabamos de ler a opinião presente no texto 1. Então, vocês vão lá no texto, vão localizar as opiniões e vão sublinhar, tá? Grifar embaixo. Agora, no texto 2, algumas opiniões. As crianças devem se dedicar a estudar e a brincar, e não a trabalhar. Outra opinião. Na maioria das vezes, isto ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a família. Muitas destas famílias são geralmente de pessoas pobres que possuem muitos filhos. Outra opinião. Achamos um absurdo ver a exploração de crianças trabalhando nas lavouras de cana, carvoarias, quebrando pedras, deixando sequelas nessas vítimas indefesas. Mas costumamos aplaudir crianças e bebês que tornam-se estrelas mirins em novelas, apresentações e comerciais. Então, vocês também vão localizar no texto 2 as opiniões e vão sublinhar, tá certo? Que são essas que estão escritas aqui. Letra C. Destaque também duas informações importantes para você em cada um dos textos e registre no quadro abaixo. Então, aqui no texto número 1, vocês terão que registrar quais informações que vocês acharam importantes no texto. Depois vocês vão voltar no texto 2, vocês podem ler e colocar o que vocês acharam de interessante no texto 2. Tá certo? Por exemplo, as crianças precisam estudar, é uma informação importante. Então, vocês podem anotar quais informações vocês acharam importantes no texto, tá certo? Uma resposta pessoal, a opinião de vocês. Letra D. Segundo os dois textos, o que as crianças podem fazer sem maiores problemas? Então, nós vimos que as crianças podem estudar, brincar, tarefas domésticas com a colaboração para a organização da casa. Então, as crianças elas podem estudar, brincar e ajudar em alguma atividade doméstica, lavar uma louça, arrumar o quarto, para ajudar, né, a colaborar com a organização da casa, tá certo? Letra I. Compare os tipos de trabalho infantil que são citados nos dois textos e organize-os no quadro abaixo. Então, aqui nós temos tipos de trabalho infantil, os que foram citados no texto 1 e os que foram citados no texto 2. No texto 1, crianças vendendo doces, vendendo objetos de pequeno valor,
malabarismo no semáforo, lixões, plantações e quebrando pedras. Esses foram os trabalhos que nós encontramos que foram citados no texto 1. No texto 2, crianças trabalhando em sítios, fazendas, granjas, lojas, fábricas, crianças e também aquelas crianças que trabalham na televisão e nas lavouras. Letra F. As autoras citam os mesmos tipos de trabalho infantil? Você percebeu alguma diferença? Então, elas citam trabalhos parecidos. Mas, no texto 1, aparecem as crianças que fazem malabarismos e que trabalham nos lixões. E no texto 2, ela cita as que trabalham como estrelas na TV e nos comerciais. Tá certo? Letra A. O que informa cada texto da campanha da Unicef sobre o trabalho infantil no Brasil? Então, no texto 1, informa sobre a coleta de sucata nos lixões. Já no texto 2, sobre o trabalho doméstico. Então, aqui no texto 1, tem até uma carriola amarela, né, um carrinho de mão. Aqui está falando sobre o trabalho das crianças com sucata, coleta de lixo nos lixões. No texto 2, está falando do trabalho doméstico, e aqui tem vassouras, rodo, balde, tá certo? Letra B. O que a campanha solicita às pessoas que leem os textos? Qual é o objetivo da campanha? O que ela está pedindo para nós quando nós estamos lendo o texto? Que as pessoas denunciem a situação de crianças trabalhando em lixões ou serviços domésticos. Então, se a gente vê crianças trabalhando no lixão ou fazendo trabalhos domésticos pesados, nós temos que denunciar, tá certo? Letra C. De que maneira a infância é retratada nas imagens? Então, como nós sabemos que está sendo retratada a infância? No texto 1, nós temos a imagem do carrinho de mão. Esse carrinho de mão, que também é conhecido como carriola amarela, de brinquedo. No texto 2, nós temos a vassoura de brinquedo. Ela é menor, roxa com amarelo. O tamanho dela é diferente da que nós usamos, porque ela é de brinquedo. Então, esses dois objetos retratam a infância, tá certo? Letra D. O que significa para você as fotografias de cada um dos textos publicitários? As imagens retratam a situação de trabalho que as crianças enfrentam. Então, nós vimos lá nas imagens, que são situações que as crianças, infelizmente, estão enfrentando hoje com o trabalho infantil. Letra E. Como você relaciona os dois textos da campanha com artigos de opinião lidos anteriormente? Eles têm a mesma opinião sobre o trabalho infantil? Nós vimos que sim, que eles possuem a mesma opinião. Eles falam sobre as situações do trabalho infantil. Então, os textos da campanha mostram situações que foram citadas pelas autoras nos textos anteriores. Eles possuem a mesma posição, a mesma opinião, que eles são contra o trabalho infantil. F. Você acha que o trabalho infantil só ocorre no Brasil ou também em outros países? Ocorre no mundo todo, infelizmente no Brasil e em outros países. 3. Para finalizar essa atividade, produza um texto breve sobre sua opinião em relação ao trabalho infantil. Antes de escrever o seu texto de opinião, siga essas dicas. Então, a número 3 é a opinião de vocês. Vocês escrevam o texto da melhor maneira possível, usando sinais de pontuação, caprichem e coloquem a opinião de vocês, tá certo? Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos!